Salve galerinha! Voltamos aí para falar de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Então, quando você vê CTVM é corretora de títulos de valores mobiliários, DTVM distribuidora de títulos de valores mobiliários. Hoje em dia elas têm basicamente a mesma função. No passado existiam nomes distintos. Uma delas podia aí comprar somente para os seus clientes por conta e ordem. A outra podia comprar para os seus clientes e também para si, né, criando uma carteira e distribuindo posteriormente. Depois mudamos a legislação e as duas têm a mesma função hoje dentro do sistema financeiro nacional. A gente já começou a falar delas na última aula, mas é hora de entender um pouquinho mais essa realidade aí das corretoras e distribuidoras. Como eu disse, a legislação mudou e elas têm a mesma realidade, a mesma função hoje. Elas têm tratamento igual perante essa legislação. Ela é que vai fazer aquela intermediação das operações lá para a Bolsa de Valores. Lembra lá em cima, né? Nós tínhamos quem que nós falamos? A B3. E o investidor ele não pode ir direto lá na B3. Ele precisa investir por meio de uma corretora ou distribuidora. E aqui vou botar então o indivíduo, né, o bonequinho palito, que é o que o professor Wagner sabe desenhar, que é o nosso investidor que precisa ir ali e a nossa corretora distribuidora ela intermedia essas operações de duas formas, via home broker ou mesa de operações. Mesa de operação normalmente utilizada por aquelas pessoas aí que têm um volume maior de capital e um volume maior de investimentos, e aí elas pegam literalmente o telefone, ligam para a mesa e dizem assim, ó, compra 10 mil ações de Via Varejo, de Magazine Luiza, de Vale, a tanto. E aí a mesa vai buscar essa operação. A venda acontece também via mesa, que são pessoas que trabalham dentro da corretora e vão buscar preço e pessoas que queiram vender. Lembra quando você quer vender um carro? Quando você quer vender um carro, você pode anunciar em algum site, falar com os amigos, anunciar na internet, Facebook, Instagram, etc. Ou você pode colocar numa loja de carros e eles vão buscar um comprador para você. Óbvio que quando você vai botar na loja de carros, o preço muda, ou eles te cobram uma comissão. Aqui acontece algo muito semelhante via mesa de operações, porque eu tenho um custo maior, eu acabo tendo um custo de pessoas aqui para fazer isso. Ou você pode ter o famoso autosserviço, né? Algo que as instituições financeiras adoram, que o cliente que ele se atenda, e aí eu tenho uma despesa menor de pessoal. O home broker é o aplicativo aí da sua corretora, do seu banco. Lembra que o banco pode ser um banco de investimento, né? Então, ele tem a corretora ali dentro do seu CNPJ, mesmo sendo banco, a corretora do banco, você tem o aplicativo, você pode, por conta própria, dizer assim, ó, quero vender essas 100 ações para tanto, e aí eu não tenho essa intermediação, eu apenas anunciei na internet que eu quero vender. Se alguém querendo comprar naquele valor aceitar, negócio fechado e essa negociação é finalizada. Então, entender um pouquinho desse conceito, a gente continua aqui para outras atribuições das corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Eles fazem a gestão, né, compra e venda de ativos para clubes de investimento ou fundos de investimento. São conceitos diferentes que a gente vai estudar e entender um pouquinho lá no módulo 5, então relaxa, agora só entenda esse conceito, depois as coisas começam a ficar mais fácil. Essas corretoras e distribuidoras podem distribuir, ou seja, podem vender títulos de valores mobiliários, títulos em geral, e também podem intermediar aí operações de câmbio. Elas podem fazer a compra de títulos para elas mesmas, aí óbvio, depois elas podem distribuir, ou não, simplesmente aí manter dentro da própria carteira, e podem representar os debenturistas. Quem são os debenturistas? Debenturistas são os donos das debêntures. O que é debenture, professor? Relaxa, não bota a carroça na frente dos bois, né? Vamos com calma, a gente vai explicar o que são debêntures num módulo específico, lá no fala aí sobre os títulos de renda fixa e de renda variável, e a gente vai falar sobre debenture, né? E aí os debenturistas são aqueles que compraram debêntures e eles precisam de um agente fiduciário. A corretora ou distribuidora pode ser esse agente fiduciário dos debenturistas, representar então os debenturistas nas negociações. E elas podem custodiar é guardar títulos de valores mobiliários. Lembra quando a gente fala aí da clearing, né?
A clearing house fica registrado lá quem comprou, quem vendeu. Aqui as corretoras e distribuidoras, elas também podem custodiar, ficar com a custódia, né? Deixar guardadinho ali, como ela está intermediando, ela deixa guardadinho que foi o professor Wagner que comprou, que vendeu. Então esse título fica guardado, fica custodiado, né? Esses títulos de valores mobiliários. Continuando aqui, lembra que a gente falou de conceitos de B3 e também que é a bolsa de B3, CVM e Bacen, né? A B3 e a CVM, elas supervisionam as operações das corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Já o Bacen supervisiona a própria instituição. Então, a corretora em si, ela é supervisionada pelo nosso amiguinho aqui, Banco Central, e as operações que ela faz são supervisionadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e também a B3 ali também dá uma olhadinha, né, para ver se não está acontecendo nenhuma caca. Então isso conecta com aquilo que a gente já estudou lá no início, onde a gente falou que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela também supervisiona algumas entidades aí do Sistema Financeiro Nacional, e o Bacen também acaba supervisionando às vezes as mesmas, mas são situações distintas. Um supervisiona a instituição, o outro a operação. Esse conceito é importante você entender porque você costura essa informação com aquela lá dos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, né, o tripé, o Conselho Monetário Nacional e os seus dois filhos, Bacen e CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E na próxima aula a gente continua aqui falando de alguns novos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, novos para você que talvez ainda não tenha estudado para sua certificação CPA 10.